Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês e eu vim aqui convidar a todos e a todas para o segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem. É um evento que está sendo organizado pela Carbone Treinamento e pela Inteleto Consultoria e apoiado por várias instituições importantes, como a Fundação Getúlio Vargas, a Escola Nacional de Administração Pública, a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do DF, o Conselho Regional de Administração, a Escola do Tribunal de Contas do DF, entre outras organizações importantes. E a Anitec também, uma associação que cuida da educação corporativa e da inovação. Esse fórum vai ocorrer aqui em Brasília em setembro, nos dias 12 e 13, e vai tratar desse fenômeno importante que está, de uma certa maneira, revolucionando a educação corporativa e mesmo a educação nas escolas, que é a metodologia das trilhas de aprendizagem. Agora, para explicar a metodologia das trilhas de aprendizagem, que não é complexa, não é difícil, é importante entender alguns conceitos correlacionados. Evidente que as trilhas tratam de ambientes digitais onde o estudante, onde o profissional navega e se capacita para a sua formação profissional e se capacita para o trabalho. Mas que caráter tem esse ambiente? Como é que é a constituição dele? Como é que a gente planeja trilhas de aprendizagem para o nosso aluno, para o nosso trabalhador? Então é sobre isso que a gente vai conversar com vocês a partir de agora. E para começar a explicar o tema, eu tenho que ir na origem da questão, que é a questão da competência do trabalhador, a competência do estudante. As trilhas de aprendizagem se prestam para o desenvolvimento de competências. E a pergunta que se tem é: o que é a competência humana? O ser humano se estabelece, se identifica na sua competência. É muito comum a gente falar da Maria, que é costureira, do João, que é pedreiro, do José, que é engenheiro, do Rodrigo, que é professor. Então, todas as pessoas se identificam de alguma forma com aquilo que faz. E isso, de uma certa maneira, expõe a competência desse indivíduo diante da sociedade. Ao mesmo tempo que o termo competência é algo muito simples, dentro de um ser humano, a competência é algo complexo, que se mistura com a sua vida, que se mistura com o seu conhecimento, com as suas habilidades, com as suas experiências. Então, como é que nós podemos definir competência? De uma maneira muito rasa, de uma forma muito simples, nós podemos dizer que a competência é o conhecimento, são as habilidades e são as atitudes desse indivíduo. Então, aquilo que ele sabe, que é a questão cognitiva que está em torno do trabalho, em torno da ação do indivíduo, aquilo que ele sabe fazer, que são as suas habilidades, para as atividades do cotidiano, e aquilo que ele quer fazer ou pode fazer, que são as atitudes que estão em torno do trabalho, em torno da ação. Ocorre que a competência humana é algo indivisível, até pela própria complexidade humana. Como é que eu posso dividir a competência de um ser humano em 3 dimensões? Evidente que isso é um recurso apenas didático para que a gente possa compreender um fenômeno que por si só é complexo. Eu acho que nós poderíamos trabalhar analogamente a questão da compreensão do universo. O universo, ele é rapidamente compreendido com o olhar. Se eu, como indivíduo, olho para o céu, eu vou identificar uma série de estrelas. Se eu tiver a ajuda de uma luneta, de um equipamento, eu posso até reconhecer uma galáxia, ver mais próximo um planeta. Isso permite uma compreensão imediata. Agora, se eu tiver que explicar cientificamente ou matematicamente o universo e as suas relações, eu preciso começar a dividi-lo. Então eu vou tentar entender a Terra primeiro, depois entender o Sol,
depois entender o sistema solar com todos os seus planetas rodando em torno do Sol, depois entender o sistema solar frente a todos os outros sistemas solares que compõem a nossa galáxia, depois eu vou tentar entender a galáxia, depois eu vou entender o conjunto de galáxias para poder chegar numa compreensão do universo. Claro que isso é um trabalho específico, né, dos físicos, né, das pessoas que se dedicam a esse tipo de trabalho, mas há uma complexidade inerente na compreensão de algo que é bastante complexo, né? E a competência humana não é diferente, né? Se já é difícil para nós entendermos, por exemplo, a constituição do nosso cérebro fisicamente, né, com as suas conexões, né, através de impulsos elétricos, né, que compõem o nosso organismo, né, quiçá entender a inteligência de uma pessoa, né, traduzida na competência do cotidiano da sua ação. Então essa divisão entre conhecimento, habilidade e atitude, né, que constitui a competência, é para que a gente possa entender o fenômeno por suas partes, para depois poder ter uma ideia, né, do seu todo. Então, quando a gente estuda o conhecimento em torno, né, da competência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando entender como que o conhecimento influi no trabalho. Ou quais são os conhecimentos necessários para uma determinada ação, para uma determinada atividade que vai gerar algum resultado. Então a competência é exatamente isso, né? É o comportamento do indivíduo, né, que leva a algum resultado importante para ele, importante para a sua família, importante para a sua empresa. Então o conhecimento do indivíduo, ele é constitutivo da competência, porque sem ele não há ação. Há um autômato, né? Quer dizer, um robô pode até executar uma determinada ação, porque ele é um autômato, né? Ele na verdade não conhece sobre a realidade, ele só está pronto para executar uma atividade. O ser humano não é isso, ele precisa entender sobre a realidade para executá-la de forma plena. Então, se uma costureira, por exemplo, precisa fazer uma roupa, ela tem que conhecer sobre o tecido, ela tem que conhecer sobre a linha, ela tem que conhecer sobre a máquina de costura, ela tem que conhecer sobre os moldes e ela tem que conhecer sobre os desejos do consumidor, né, que vai utilizar aquela roupa. Agora, vejam que interessante, conhecer tudo isso não significa saber fazer a roupa. Ela pode saber tudo aquilo que é importante para costurar uma roupa. Mas para que a pessoa possa costurar essa roupa de uma maneira adequada, ela precisa ter as habilidades manuais de costura, né? E aí aí vem a segunda dimensão da competência, que é a habilidade, que são as habilidades indispensáveis para a execução de uma determinada atividade, de uma determinada tarefa. Portanto, na questão dos conhecimentos, nós precisamos se preocupar com toda a base cognitiva que esse indivíduo precisa incorporar para que ele possa executar essa atividade da melhor maneira possível, né? Para que ele possa desenvolver essa habilidade de uma maneira plena. Portanto, já vimos aqui duas dimensões da competência. A primeira, que é a dimensão cognitiva, que é a base de conhecimento necessário. Segundo, que é a dimensão da habilidade, né? Que é o domínio, né? O domínio psicomotor ou o domínio intelectual de execução de uma determinada atividade. Ainda há uma terceira dimensão que é colocada pela literatura, que é a atitude. A atitude, ela pode ser absolutamente determinante para o exercício de uma determinada atividade, né, para o alcance de algum resultado. A atitude, ela está dentro da dimensão do querer fazer. Porque o indivíduo diante de um cenário pode querer fazer muito bem o serviço ou pode não querer fazer muito bem o serviço. Isso é intrínseco desse indivíduo e muito difícil de ser controlado. Tanto que as organizações, por exemplo, criam estímulos, ou até os pais, quando querem que um filho execute uma tarefa bem feita, criam estímulos para que essa pessoa possa executar bem a sua tarefa. Portanto, a questão da atitude é algo importante a ser considerado. De forma que a competência seria o domínio cognitivo, né, sobre o trabalho ou sobre a atividade, as habilidades que são inerentes a isso e ainda a atitude do indivíduo.
Sobre o ponto de vista organizacional ou sobre o ponto de vista escolar, o que nós podemos controlar? Nós podemos controlar a base cognitiva, né? E nós podemos controlar a habilidade, em que pese que o controle da atitude é bem mais complexo, na medida que ela é intrínseco do indivíduo. A gente pode, através de um teste de conhecimento, ou por exemplo de uma entrevista, tentar entender qual é a base de conhecimento do indivíduo para aquela determinada ação. Nós podemos, ao examinar o trabalho que o indivíduo faz, né, ter uma noção sobre a habilidade que ele aplicou naquela atividade. Mas para a gente conhecer a atitude do indivíduo é mais complexo, né? Evidente que existem dois recursos avaliativos para que a gente possa analisar esses fenômenos. O primeiro recurso é o recurso da certificação do conhecimento, são os testes, as provas de conhecimento, para a gente garantir que o trabalhador domine, né, um determinado conhecimento em torno do trabalho. Isso é muito comum, por exemplo, nos concursos públicos, né, onde através de provas de conhecimento a gente vai auferir se aquele candidato tem, né, a base cognitiva necessária para um determinado cargo. E através da chamada avaliação de competência, a gente tende, de uma maneira casada, a avaliar a habilidade e a atitude que ele aplica no cotidiano na sua entrega. Percebam que aí nós temos duas dimensões distintas. O conhecimento está dentro do indivíduo, portanto eu só posso avaliar através de testes e de provas. Na entrega de um desempenho, por exemplo, né, onde a competência foi aplicada, o indivíduo não entrega o conhecimento dele. Portanto, é algo que está em torno, né, desse fenômeno, né? Então, eu só posso avaliar, por exemplo, o conhecimento através de uma prova específica, né? Isso pode acontecer de maneira separada do trabalho, ao passo que a habilidade e a atitude ela só pode ser enxergada no contexto da ação. Então, por exemplo, num processo de atendimento, o indivíduo precisa conhecer sobre o cliente, conhecer sobre o produto ou serviço, conhecer sobre todas as etapas do processo de atendimento, e isso a gente pode auferir fora do processo de atendimento. Agora, a habilidade de atender o cliente, isso tem que ser examinado pelo seu chefe, pelos seus pares, pelos seus subordinados ou pelo próprio cliente. E aí surge esse mecanismo de avaliação, né, chamado avaliação por competências, avaliação de competências, aonde o indivíduo ele é acompanhado no seu processo de entrega. Então, ao entregar o atendimento, o seu avaliador está verificando, né, tudo aquilo que ele está exercendo naquele momento, né? Então, se ele está orientando o cliente no processo de compra, se ele está utilizando os argumentos adequados e se ele tem uma atitude favorável a isso, né? Por exemplo, se ele é muito educado, se ele é rápido, se o cliente precisa de pressa, quer dizer, essa atitude também está casada junto com a habilidade inerente de você fazer um atendimento de excelência. Portanto, agora a gente já conhece as três mais importantes dimensões da competência humana, que é a base de conhecimento, a base de atitude, a base de habilidade e a base de atitude. Ocorre que existe mais uma dimensão a ser analisada, que normalmente a literatura não explicita de uma forma muito clara, que é o tempo. E por que nós temos que analisar essa dimensão do tempo na competência? Porque o tempo, de uma certa maneira, vem consolidar o exercício da competência no cotidiano, tornando o indivíduo, a cada processo de trabalho, mais competente. Portanto, é muito diferente eu falar que uma pessoa é competente porque ela tem uma história de vida de 20 anos numa determinada tarefa, ou dizer que a pessoa é competente porque ela acabou de ser treinada e exerceu durante alguns meses uma determinada atividade. Evidentemente que cada atividade ela exige um tempo de maturação da competência distinto. Então, se eu vou executar uma atividade bastante banal, por exemplo, ou muito elementar, pode ser que um dia, 2 dias, uma semana seja o suficiente para o domínio completo, né,
daquela atividade e o exercício pleno da competência. Mas determinadas competências eu preciso de muito tempo. Por exemplo, qual é o tempo necessário para que uma pessoa se transforme num extraordinário professor de uma determinada matéria? Com certeza não é uma semana, nem um mês, nem um ano. Com certeza são muitos anos para lhe configurar todo o conhecimento, toda a habilidade, toda a atitude, né, todo o desenvolvimento de uma atitude adequada para que o processo de aprendizagem ocorra da melhor maneira dentro de uma sala de aula. Portanto, a dimensão tempo ela é decisiva para configurar a competência humana, para estabelecer a qualidade da competência humana. Muito bem, agora nós já entendemos o que é o conceito de competência e o que isso tem a ver com a questão das trilhas de aprendizagem. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Na medida que uma trilha de aprendizagem, ela tem que permitir que o indivíduo incorpore o conhecimento ou a cognição necessária para o seu objetivo, seja ele o desenvolvimento de uma competência escolar, seja o desenvolvimento de uma competência laboral. Então essa trilha tem que permitir, né, farto material para que ele incorpore o conhecimento necessário à sua atividade. De outro lado, a trilha tem que estimular o desenvolvimento de habilidades, né, importantes para que essa atividade, essa missão, esse desafio seja realizado. E ainda motivá-lo para que ele possa ter a atitude adequada para a realização dessa tarefa. Então, percebem que uma trilha de aprendizagem, né, que são caminhos alternativos de desenvolvimento de competências, é algo, né, simples na sua compreensão, mas complexo na sua construção, né? E é esse o objetivo da nossa fala, que seria mostrar para vocês como funcionam hoje o mundo eletrônico das trilhas de aprendizagem. Na próxima fala, vocês agora vão ouvir sobre a gestão por competência, onde a gente vai gestar uma série de funcionalidades importantes para que o modelo de competência seja aplicado numa escola ou seja aplicado numa organização. Para, por fim, né, na última etapa, a gente falar sobre as trilhas de aprendizagem. Então foi um prazer estar com vocês até agora e até o próximo episódio.